Fala galera, tudo tranquilo? Vamos dar início aqui às correções desse tópico que a gente vai ter que ter um cadinho de calma, hein? Por quê? Foi o tópico em que eu tinha menos questões feitas, que é a embriologia e a histologia, tá? E o que acontece, cara? Vocês vão perceber que boa parte das questões que a gente vai fazer são questões mais antigas. Então a gente pode colocar que histologia não é uma matéria que, pô, cai tanto, aquela coisa toda. Mas cai. Então a gente vai fazer com calma, tranquilidade, tá? Cara, vou tentar até ampliar um pouquinho mais do que eu tenho feito nas questões, então esse vídeo deve ficar um pouquinho mais longo, beleza? Porque realmente vocês vão ter poucas referências de estudo para essas questões, beleza? Tranquilo? Agora, é aquela coisa, cara, tem situações que são clássicas, né? Por exemplo, a eritropoetina já caiu, né? Já até mais recente do que 2019, tá? Então, a gente tem que estar ligado, cara. Faz parte do conteúdo, já caiu. Então, quem está aí né, buscando curso de alto rendimento tem que cair dentro. Belezura? Tranquilo? E, cara, lembrando, se você está curtindo aí os vídeos, está fazendo o e-book, cara, tá ajudando pra caceta, meu irmão, curta aí os vídeos, manda aí o comentário, troca a figurinha. A gente vai, meu irmão, se ajudando. Vocês aí nos comentários, a galera pergunta, às vezes vão respondendo, meu irmão. A gente faz uma espécie aí, né, de um bate-papo. E, cara, o lance é ajudar vocês a chegarem aí ao resultado, ao objetivo maior que é a aprovação, beleza? Então, vamos com tudo. O papito aqui, cara, né, falando da eritropoetina, tá? A EPO, ou para quem gosta aí do inglês, Apple. Garoto. Então, é um hormônio endógeno secretado pelos rins, beleza? Que influencia a maturação dos eritrócitos. Suas formas recombinantes, sintetizadas em laboratório, têm sido usadas por alguns atletas em um esporte de resistência na busca por melhores resultados. Estão fazendo essa questão aqui no meio das Olimpíadas. Não, aí, ó. Né? Então, você tem Olimpíadas, não só o Enem, vestibulares aí isolados, chance grande de cair eritropoetina. Um clássico. Então, no entanto, a administração da EPO recombinante no esporte foi proibida pelo Comitê Olímpico Internacional. Seu uso é considerado um doping. Uma influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionado ao transporte de... Então, galera, ele falou aqui para vocês, ó, maturação dos eritrócitos. Então, lembra quando a gente faz a organização das células sanguíneas, né? A gente tem basicamente quem? Os eritrócitos, tá? Os eritrócitos. A gente tem os leucócitos, beleza? Teremos oportunidades aí para dar uma ampliada em outros vídeos, tá? E as plaquetas. Isso é o básico do básico, tá? E com o básico do básico você já matava a questão, porque se você tem um eritrócito, como, né, que é chamado de glóbulo vermelho, que é chamado de hemácia, né? Aquele papo da biologia, né? Os caras juntaram um churrasco e falaram, vamos ferver a vida de todo mundo, vamos botar uma cacetada de nome para uma coisa só. Então tá aí, né, a prova disso. E temos uma cacetada de nome para eritrócito. Então lembra que a ideia desse maluco aqui é basicamente o que é? Transportar oxigênio. Então lembra que a hemoglobina, né, a proteína que tem um grupamento M, se liga ao oxigênio, né, que tem um ferro, né, se liga ao oxigênio, e aí você tem toda a função atrelada a isso, né, que tá bom demais, né? Entregar oxigênio, que, porra, é ideal aí, é extremamente necessário à vida e ao mecanismo aeróbio, que é muito mais efetivo, e a gente produz aí, a partir de uma glicose, 38 ATPs, né? O valor didático, para vocês terem, né, isso em mente. Tá? Então, extremamente necessário. Então, tá aí a ideia. Leucócitos, né, seria um outro nome para glóbulos brancos. Né? Então, lembra que esses caras aqui estão relacionados ao nosso sistema imunológico, a defesa, né, do nosso corpo. E plaquetas, a gente pensa em quem? Em coagulação. Beleza? Então, neste caso, cara,
qual o bacana? Ó? Lembra que nos mamíferos, no nosso caso, os eritrócitos, lá na medula óssea, eles passaram por um processo. Tá? Na medula, o que a gente tem, nós chamamos de eritroblasto. Esse cara é a forma ainda da célula com o núcleo, organelas e tudo mais. E no processo de maturação da hemácia, você perde o núcleo, perde organelas, beleza? E aí você tem um formato clássico bicôncavo, né, da hemácia, que é muito importante na eficiência do transporte do oxigênio. Beleza? Tranquilo? E aí esse cara aqui a gente chama de eritrócito. Beleza? Tá? Então, qual é a vantagem da perda de núcleo e componentes celulares? Vai ser a efetividade no transporte de oxigênio. E a desvantagem que essas células, né, elas vão ter um tempo de vida mais curto. E por ser mais curto, o que será necessário? Renovação dessas células. Beleza? E aí, quem entra nessa jogada? Ele, o rim, junto à eritropoetina. Certo? Então, além dessa situação do envelhecimento das hemácias, a gente pode pensar normalmente, né, um clássico dos vestibulares, que é o ar rarefeito, né, com menos oxigênio, ok? E isso pode trabalhar a ideia de quê? De ter que estimular a maior produção de hemácias, tá? Então, essa redução aqui, ó, de eritrócitos circulantes ou outros fatores, como o oxigênio atmosférico, ó, tá? A gente pode relacionar a liberação da eritropoetina, certo? Que vai bater principalmente aqui, ó, né? Nas formas iniciais aqui do eritroblasto, na medula, e liberar os eritrócitos no sangue. Show de bola? Então, cara, um clássico. E tanto é, tão clássico é, se não me engano, a FUVEST e tudo mais, ou alguma outra dessas, já perguntaram sobre a desvantagem da eritropoetina, porque é muito vantajoso, né? Você aumenta a eficiência do atleta no transporte de oxigênio, certo? Se você entrega mais oxigênio, você tem mais produção de energia. Agora, e a desvantagem? Já vi relação dessa eritropoetina com a questão de problemas cardíacos. Por quê? Porque o nosso sangue, com uma maior quantidade de células, ele fica mais viscoso, entre aspas, fica mais grosso, fica mais difícil de circular. Quem acaba tendo que trabalhar mais? O coração. E numa dessa o cara tem um infarto, pode cair duro. Beleza? Tranquilo? Então, ó, uma influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionada ao transporte de lipídios? Não. De ATP? Não. A produção de ATP. De oxigênio? Sim, para aumento da produção de ATP. Agora eu curti. Ficou acide cuscuz. Beleza? Tranquilo? E aí, cara, ó, repare bem quem for fazer a próxima questão, ó, nesse esqueminha aqui, ó, eritrócito, leucócito, plaqueta. E a gente vai agora para a questão 5, que está falando de quê? Eritrócito, plaqueta e leucócito, tá? Quem, né, viu aí a resolução da questão anterior, né, trabalhamos aqui com o básico do básico. Tá? Então, eritrócito, sinônimo de glóbulo vermelho, sinônimo de hemácia, né, muito nome para uma coisa só, relacionado basicamente ao transporte de oxigênio. Plaqueta, relacionada à coagulação. E leucócitos totais, a gente vai ter a relação da defesa do nosso corpo, né? São os glóbulos brancos, tá? E então a resposta imunológica a gente pode atrelar aqui aos leucócitos. Beleza? E aí ele me deu um hemograma, né? Em relação a valores encontrados, ó, e valores de referência, tá? Então o quadro indica, ó, o resultado resumido de um exame de sangue de uma jovem aqui de 23 anos, beleza? E ele botou aqui, ó, valores de referência acima de 12 anos, tá? Então, o que a gente pode perceber aqui de cara? Que em relação aos eritrócitos, ó, o 4,63, que foi o encontrado, está dentro da margem esperada. As plaquetas, ó, essas aqui estão abaixo do esperado, beleza? E os leucócitos totais, né, está entre o esperado. Então, galera, gente, vamos lá, clássico, né? Se você tem baixa de eritrócito, posso caracterizar o quê? Um quadro de anemia. Se fosse esse aqui,
né, é menor, você relacionaria o quê? Anemia, certo? Se se plaquetas, ok, estão em baixa, a gente vai ter um quadro muito favorável ao quê? A hemorragias, certo? E se você tiver baixa de leucócito, certo? Você vai ter infecções repetidas aqui. Isso tende a ser o clássico, beleza? Maravilhoso, tá? Então, ó, com base nesses resultados, qual alteração fisiológica a jovem apresenta? Aí vale a pena, ó, destacar aqui, ó, para o processo de coagulação, uma vitamina, hein? Né? Lembra que qual é a vitamina aí? Para a gente ampliar, cara, sempre ampliando aqui. Lembra que é a vitamina K, beleza? A vitamina K ajuda demais aí porque ela é precursora de protrombina, né? Que vai ser um dos componentes aí iniciais do processo inflamatório, beleza? Desculpa, do processo de coagulação, tá? Que a gente estava falando de inflamação, beleza? Então, ajuda bastante aí na coagulação, certo? Vocês não, cara, no Enem nunca caiu a cascatinha, vocês aprendem cascatinha, tá? Existe a cascatona de coagulação que vocês aprendem na faculdade. Eu sugiro não perderem tempo, tá, com essa ideia, porque assim, a chance muito, mas muito pequena de cair para vocês. Beleza? Então, cara, isso aí é o clássico dos clássicos, tá? Vocês vão ver que vai ter questão bem parecida aí mais para frente, tá? E já é uma questãozinha relativamente antiga já do Enem, beleza? Então essas 5, né? Ela ficou o quê? Dificuldade de coagulação sanguínea, né? Se tá de 87, o esperado é 150, né? Sim, né? Dificuldade de coagulação sanguínea. Né? Diminuição de produção de anticorpos, aqui estaria relacionado aos leucócitos. Aumento do processo infeccioso e alérgico, né? A gente tem uma célula que é o mastócito, que é uma célula do conjuntivo que produz histamina e heparina, que está relacionado ao processo também inflamatório e alérgico. E tem também o basófilo, tá? Que é uma célula já do sangue que também produz histamina e heparina. Diminuição do transporte de gases respiratórios? Não, isso aí é por conta, né, do eritrócito. E aumento da probabilidade de formação de coagulação sanguínea, de coágulo no sangue. Se o valor encontrado está abaixo do esperado, né, a ideia de fato é o quê? Né? Ele vai ter dificuldade, de fato, na coagulação. Certo, galera? Então, tomem muito cuidado, tá, com essa e vocês não darem, né, não darem bobeira nessa questãozinha. Show? Tranquilo, gente? Então, vamos lá. Questãozinha 6. O cara está falando que ó, o difenilcloroetano, DDT, é o mais conhecido dentre os inseticidas do grupo dos organoclorados, tendo sido largamente usado após a Segunda Guerra Mundial para o combate aos mosquitos vetores da malária e do tifo. Trata-se de um inseticida barato e altamente eficiente em curto prazo, mas em longo prazo tem efeitos prejudiciais à saúde humana. Olha o que ele diz, que o DDT apresenta toxicidade e característica lipossolúvel, então ele solubiliza na gordura. Nos animais, esse composto acumula-se preferencialmente no tecido. Pô, galera, aí ficou molinho, né? Só pode ser aonde? No tecido adiposo, tá? Então, lembra que o tecido adiposo, né, rico em lipídios, certo? Armazenado em suas células, né, os queridíssimos adipócitos, tá? Eles têm como característico o acúmulo, né? Por isso que vocês já devem ter visto questões sobre o DDT, falando daquele papo lá da ecologia sobre magnificação trófica, né? Em que a cada nível trófico, o nível do poluente ele tende ao quê? Ao aumento, sacou? Então tem que ficar bastante ligado nessa ideia,
porque é um classicão, tá? E vale a pena lembrar que o adiposo, ele é organizado, tá? Não vou ampliar tanto não, né? Em amarelo, gordura amarela, uns chamam de branca mesmo, tá? E a gordura marrom, certo? Então, a amarela, que tem como principal função o armazenamento de gordura, certo? Para principalmente aí fornecer energia em momentos de necessidade. A marrom, a gente tem uma relação muito legal da marrom com a regulação térmica, né? Porque nela você tem uma maior vascularização, as células têm maior número de mitocôndrias, ok? Ela libera a famosa termogenina, que é, tá, um hormônio importante na ideia da aceleração do metabolismo, fazendo com que aumente, né, a liberação de calor, e aí você consegue manter, né, o bichinho vivo, né? Ele funciona como um desacoplador de cadeia respiratória, papo que já caiu no Enem, então a gente tem que ficar bastante ligado. E lembrando que tem uma outra classificação, né, que acaba dando nome, né? A amarela, como a célula ela é composta por uma única gotícula bem grande de gordura, tá? Você chama ela de unilocular, beleza? A marrom, ela possui muitas mitocôndrias e você disse que ela é multilocular, tem vários, né, e pequenininhos, né, aglomerados de lipídios em meio a muita mitocôndria e tudo mais, beleza? Então, seria uma outra classificação. Maravilhoso! Aí, galera, vem a questão 7, tá? Então, o que acontece na questão 7? Vale lembrar, cara, que, né, a gente está fazendo aí todo o bloco de histologia e tudo mais, só que eu botei algumas coisas também de embriologia, beleza? Só para vocês às vezes não estranharem que juntou, porque, pô, né, cara, como tem pouco, principalmente êmbrio, tem muito poucas questões, tá? A gente acaba colocando tudo junto. Mas enfim, a gente vai ter essas questões mais para frente, eu falo mais. Então na 7 é muito simples também, tá? Ele fala que a perda de massa muscular é comum com a idade, porém é na faixa dos 60 que ela se torna clinicamente perceptível. E suas consequências começam a incomodar no dia a dia, quando simples atos de subir escada ou ir à padaria se tornam sacrifícios. Esses processos têm nome, sarcopenia. Tá? Essa condição ocasiona a perda da força e qualidade dos músculos e tem um impacto significante na saúde. A sarcopenia é inerente ao envelhecimento, mas seu quadro e consequentes danos podem ser retardados com a prática de atividade física, ok? Cujos resultados mais rápidos são alcançados com... E aí, gente? Então aqui, cara, ele pegou um conhecimento bem, vamos dizer assim, do dia a dia, né? Em relação às atividades físicas. E naturalmente, cara, se você está falando de necessidade de massa muscular, não ter a perda, você tem que pensar em algo atrelado ao quê? A musculação, né? Então isso aqui é bem fácil. Só que só para a gente não passar muito direto nessa questão, lembra que do tecido muscular, vale a pena a gente chamar a atenção, pelo menos para a classificação, né? A gente tem um tecido muscular estriado, esquelético, ok? Tá? A gente tem um estriado cardíaco e a gente tem um liso. Então, o esquelético já diz o nome, ó, que está relacionado ao esqueleto e aos movimentos voluntários do nosso corpo. O cardíaco e o liso são movimentos o quê? Involuntários, certo? E o tecido muscular, ele tem como unidade contrátil exatamente quem? Quem? Exatamente, o sarcômero. Então lembre que o sarcômero ele é constituído, ok? Pela
pelas fibras de actina e lembrem que no centro aqui do sarcômero a gente tem a miosina, que é um filamento mais espesso do que a actina. Show? Tranquilo? Bom, então essa aqui ficou bem tranquila. Tentei dar uma ampliadinha ainda aí só para a gente ir acrescentando mais informações. Aí vem a 8, tá? Galera, obviamente tudo que, né, tiver relação aqui principalmente com a UERJ, né, que é um vestibular que eu conheço bastante, né? Tanto é que eu passei em medicina, estou fazendo medicina lá na UERJ. Cara, eu sempre gosto de fazer o link. E aproveito, convido vocês, né, para virem fazer a prova da UERJ também de medicina ou qualquer outro, né? Temos outros bons cursos, como a própria Ciências Biológicas, né, odonto, né, enfermagem, tá? Vocês podem vir fazer uma boa prova para vocês. Aí uma excelente universidade, obviamente. Por que eu estou falando dela? Porque tem uma questão muito bonita, inclusive uma questão discursiva, que fala exatamente da toxina botulínica. E a gente vai dar uma ampliada um pouquinho maior aqui, tá? Para a gente realmente entender. E vocês até poderiam saber da resposta aí dessa questão discursiva que eu estou comentando. Então ele diz que a toxina botulínica, produzida pelo bacilo Clostridium botulinum, pode ser encontrada em alimentos mal conservados, causando até a morte de consumidores. No entanto, essa toxina modificada em laboratório está sendo usada cada vez mais para melhorar a qualidade de vida das pessoas com problemas físicos e ou estéticos, atenuando problemas como o blefaroespasmo, que provoca contrações involuntárias das pálpebras. Okay? Então, o alívio do sintoma do blefaroespasmo é consequência da ação da toxina modificada sobre o tecido. Então, qual é a ideia, cara? Isso aqui é muito maneiro. Porque o ser humano, quando ele se esforça, mas esforça bastante, ele pensa em coisa boa, né? Normalmente, na facilidade, ele pensa merda, né? Mas quando ele se esforça, pensa em coisa boa. Então, lembre o seguinte, cara. Pensem aqui, ó, no neurônio que está mandando um estímulo, ok? Está mandando uma informação, tá? Ele está percorrendo aqui, ó, do dendrito, corpo celular, está percorrendo até chegar aqui, ó, o finalzinho do axônio, tá? E aí você tem aqui o neurônio, o que ele colocou aqui, ó, de neurônio pós-sináptico. Pensa não em um neurônio, pensa que aqui seria um músculo, ok? Um músculo que vai receber o quê? Informações desse neurônio. Então vamos supor que seja a ação para contração de um determinado músculo, beleza? Show de bola. E aí o que acontece, cara? Vem a informação, chega aqui no botão sináptico, ok? E estimula a liberação disso aqui, ó, neurotransmissor, beleza? O neurotransmissor mais famoso que existe aqui no nosso mundo do vestibular é a acetilcolina, ok? Então a acetilcolina, ela vai ser liberada aqui nesse espaço, que é a fenda sináptica, e se liga, ó, a esses receptores, que são essas bolinhas que estão aqui, ó, tá? E elas que fazem a leitura da presença do neurotransmissor, beleza? Então, isso aí é essencial para caso eu mande aqui, ó, meu músculo dá um tchauzinho, eu estou dando um tchauzinho, tá chegando, né, acetilcolina lá, beleza? E para interromper esse estímulo, existe uma substância que vem aqui, ó, fazendo uma espécie de uma limpeza nos neurotransmissores, beleza? Quem faz essa limpeza, quem faz a digestão desses neurotransmissores é a famosa acetilcolinesterase, beleza? Então, se o neurotransmissor tem como função passar o estímulo, a acetilcolinesterase, ela tem como função o quê? Cessar o estímulo, beleza? Porque se você não tiver acetilcolinesterase ou uma droga estiver impedindo a sua ação, a tendência é a repetição desse estímulo, beleza? Então assim, cara, pelo amor de Deus, eu fujo daquela ideia de falar muito e principalmente coisas que não caem para vocês. Mas para vestibular, existem dois tipos de questão que envolvem isso aqui. São drogas que inibem, ou toxinas, né?
como está aí no texto, inibe a acetilcolina. O que acontece se inibir a acetilcolina? O estímulo, ok, não é, ok, vou botar assim, bem simples, até porque o espaço está pequeno, não é passado para a célula seguinte, seja um neurônio, seja um músculo, seja uma glândula, bota do jeito que você quiser aí, tá? E a acetilcolinesterase, ela também pode ser o quê? Inibida, certo? Por uma toxina, por uma droga, o que for. E aí o que acontece? Né? Se você inibir a acetilcolinesterase, o estímulo ele não cessa. Então vai ficar acontecendo o quê? Vai ficar batendo ali o estímulo de contração, caso seja um músculo o tempo todo. Beleza? Então você fala de contrações involuntárias. Então tem esses dois tipos de questão. Beleza? Nesse caso, o que ele está inibindo? Ele está inibindo acetilcolina. Beleza? E aí, cara, pensa aqui, ó, eu tenho que me esforçar muito, né? Professor jovem, 27 anos, né? Nessas marcas aqui, ó, né? Que são as marcas de expressão, ok? A galera, né, vai lá, dá-lhe agulhada, filha a rodo, né? A gente está falando do uso do Botox, que é essa forma modificada dessa toxina, que naturalmente essa toxina, meu irmão, ela tem uma ação devastadora assim, no ser humano. Por quê? Porque, cara, se você... Lembra que, primeiramente, né, as infecções bacterianas têm essa característica, liberação de toxina, tá? Então, o que vai rolar? Essa toxina se espalha pelo teu corpo e, principalmente na musculatura da respiração, cara, isso aí é complicadíssimo, porque se a musculatura da respiração não estiver funcionando, seu diafragma, intercostais e tudo mais, meu irmão, sem esse movimento, você não consegue botar ar para dentro, tu tem, meu irmão, a morte certa. Beleza? Então é uma doença muito complicada de reverter. Beleza? Agora, se eu modificar e der umas picadas aqui na face, essa musculatura que está contraída, ela relaxa. E no que relaxa, pum, ela estica. Beleza? Então, a gente está falando aí do Botox no uso estético, ok? Para relaxamento da musculatura facial. O grande problema é o uso exagerado, porque o uso exagerado do Botox vai deixar a pessoa sem o quê? As marcas, né? No caso, as marcas não, né? Sem as expressões da face. E aí, filho, é aquela coisa, vai estar naquele filme triste pra caramba, drama, todo mundo chorando no cinema, você vai estar como? Né? A única cara de bunda, né, possível. Então, cara, pelo amor de Deus, se for, né, aplicar o Botox, aplique, né, com um profissional sério que não vai fazer você pagar esse mico aí de jeito algum. Show? Então, gente, a ideia do Botox é essa, tá? Impedir o impulso e por isso você relaxa a musculatura. Ok? Tranquilo? Se fosse acetilcolinesterase, né, você poderia pensar numa ação de quê? De manutenção do estímulo. Certo? Tranquilo, gente? Então, qual vai ser a jogada aí da questão 8, né? O que ele está pedindo? O alívio dos sintomas, né, do blefaroespasmo, a consequência da ação da toxina modificada sobre o tecido glandular? Não, né? Muscular? Opa, pode ser, uma vez que ele provoca a paralisia das fibras que formam esse tecido, né? Eu curti essa aqui. O outro é epitelial, não é. O outro é conjuntivo, também não é. Adiposo, muito menos, então realmente ficou a letra B, certo? Então, questão 8 foi para o espaço. E aí vem a questão 9. Né? Repara que a gente já está em questões, ó, 2014, por aí vai. Essa já de êmbrio, né? Porque ele está falando de gêmeos, beleza? E gêmeos sempre exerceram um fascínio para a maioria das pessoas, principalmente os monozigóticos ou idênticos. Parte desse interesse está relacionado ao fato de que esses indivíduos representam a manifestação natural que mais se aproxima da clonagem da espécie humana. Então, qual é a ideia básica aqui para um caso padrão de monozigóticos, galera? Eu tenho um ovócito, um espermatozoide, fecundou. Se é monozigótico, é porque é um zigoto, ok?
Esse cara inicia as clivagens, que são as mitoses, tá? Forma que normalmente a mórula, ó, até aí tá tudo normal. O grande lance é que entre a mórula e a blástula ocorre a divisão dessa mórula em dois primórdios embrionários. Então esses caras aqui são gêmeos idênticos. Por que eles são idênticos? Porque eles são originados do mesmo zigoto, ou seja, esses caras aqui já tinham o mesmo genoma, ok? Então, cara, separou, formou dois caras iguais, mesmo sexo, né? Dois homens ou duas mulheres, e por aí vai. Beleza? Tranquilo? Então, esse é o clássico do monozigótico. Lembra que para ser dizigótico, tá? Você vai ter o quê? Normalmente uma dupla ovulação, então a mulher ovula mais de um ovócito, ok? E aí você tem duas fecundações. Então, cara, o que vai acontecer nessa situação? É como se você tivesse, de fato, que duas gravidezes, beleza? E aí vai formar um indivíduo aqui, um indivíduo aqui. Se esse espermatozoide for X e esse aqui for Y, lembrando que o ovócito é sempre X, eu posso formar inclusive gêmeos o quê? Né? Esse aqui seria o XX e esse aqui seria XY, ou seja, sexos diferentes. Ok? Então esses aqui são diferentes, é como se fosse de fato duas gravidez. Beleza? Tranquilo, gente? Então, clássico dos clássicos tem que estar voando. Beleza? Então, um mecanismo que está associado com a formação dos indivíduos citados é a divisão do feto em gestação em dois indivíduos separados. E aí? Né? Seria essa a ideia? Vamos lá, divisão do feto. Cuidado com isso, é um feto, né, galera? É divisão do embrião em dois grupos celulares independentes, que é o que a gente falou, dois primórdios embrionários que vão, né, se desenvolver. Show? Então realmente ficou letra B. Tá? Aqui ele botou fecundação de um óvulo por dois espermatozoides, não é esse caso. Ocorrência de duas fecundações simultâneas no útero, não, esse seria o dizigótico. Fertilização sucessiva de dois óvulos por apenas um espermatozoide. Pô, esse espermatozoide aí é diferenciado, não rola isso. Beleza? Então realmente a 9 ficou letra B. Aí vem a 10, tá? A 10 com muita informação, né? Normalmente questões com muita informação são até mais fáceis. Repara que a gente já está em 2012, né? Questões aí realmente já bem mais antigas. Então, os tecidos animais descritos no quadro são formados por um conjunto de células especializadas e a organização estrutural de cada um reflete sua respectiva função. Então, a gente tem um ósseo, aí ele fala, ó, células encerradas de uma matriz extracelular rica principalmente por fibras colágenas e fosfato de cálcio. Lembra que o colágeno chama de matriz orgânica, né? E o fosfato de cálcio, a matriz inorgânica do tecido ósseo. Vale a pena lembrar, ó, que no tecido ósseo a gente tem as células, né? Que são os osteoblastos e os osteoclastos. Show? Aí você tem um conjuntivo denso, o conjuntivo frouxo. Lembra que o tecido ósseo é um tipo de conjuntivo, mas especializado. Né? O conjuntivo propriamente dito, né, denso ou frouxo, está muito atrelado a essa quantidade, né, de colágeno. Né? E o denso ele ainda pode estar relacionado entre o modelado e o não modelado. O modelado são os mais famosos, que é o tendão, o ligamento. Ok? Eles aguentam uma tensão maior, tá? E aí a gente tem o epitelial de revestimento, já diz o nome, né? Ele está revestindo como a epiderme que reveste a parte externa do nosso corpo, ou também os tecidos que revestem os órgãos que são ocos, beleza? Então o estômago, ele vai ter um epitélio, né? Que vai estar revestindo o estômago. Certo? O intestino, mesma coisa. Bexiga, a mesma coisa. E por aí vai. Beleza? E ainda tem o muscular estriado esquelético, que a gente acabou comentando já em uma dessas questões aqui, que estão relacionados, né, aos movimentos voluntários. E ele é estriado porque ele tem os sarcômeros, que são as unidades contráteis, muito bem organizadinhos, formando fibras.
beleza? Então, de acordo com a organização estrutural dos tecidos descrita, aquela que possui a capacidade de formar barreira contra agentes invasores, tá? E evitar a perda de líquidos corporais ao tecido. Então, galera, lembrem, barreira contra agentes invasores. Quem são? Eu tenho a barreira física, que é nada mais nada menos do que quem? Do que a epiderme. Ok? Eu tenho uma barreira química, ok? Vou botar um exemplo aqui clássico, que é o próprio estômago, já que no estômago a gente tem o quê? Muito HCl, mata aí toda a bicharada, né? Os micróbios aí que vêm junto ao alimento, certo? E a gente tem a barreira imunológica, que é celular, ok? Aí você vai falar lá de neutrófilo, macrófago, linfócitos, beleza? Então, cara, essa questãozinha aí é bem tranquila, tá? A gente está falando do epitelial de revestimento, que é a epiderme. Lindão? Lembra que aqui as células, ó, justapostas, né, da epiderme, tá? Com muitas adaptações de adesão. Você tem zônula oclusiva, zônula de adesão, desmossomos, tudo para que as células fiquem o mais unidas possíveis e não passe nenhuma porcaria por aqui. Beleza? E lembrando que o número de camadas do tecido também é importantíssimo para a ideia da função. Então, por exemplo, a nossa pele é um tecido epitelial de revestimento estratificado com muitas camadas, beleza? Pavimentoso, porque as células tendem a ser mais achatadas, e queratinizado, que também é importante aí na proteção do nosso organismo. Beleza, gente? Tranquilo? E aí, seguindo o rumo, tá? A gente tem mais uma questão, ó. Exatamente, ó, um paciente deu entrada em um pronto-socorro apresentando os seguintes sintomas, ó: cansaço, dificuldade de respirar e sangramento nasal. Então o médico solicitou um hemograma ao paciente para definir um diagnóstico. Os resultados estão dispostos na tabela. Então realmente glóbulos vermelhos, tá? Ele está aqui um pouquinho, né, abaixo do normal. Então, ó, normal e paciente, mas está abaixo. Então, quadro o quê? Anêmico. Beleza? Glóbulos brancos. Repare que entre 5 e 10 é o normal, ele está com 9.000, ok? Né? Um pouquinho alto, né? Um pouco acima do quase próximo aqui do limite. Plaquetas, 250 a 400 é o normal, e está com 200, tá? Abaixo, beleza? Então, aqui eu explico o quê? Esse quadro anêmico, esse quadro de prostração, de cansaço, já que ele está com dificuldade de transportar o quê? O oxigênio, certo? E as plaquetas, né, falam muito pela questão que da hemorragia, certo? Então, né, ele falou de sangramento nasal, dificuldade em respirar, cansaço, isso aí é um quadro de anemia, certo? Então, gente, cara, questão bem batida, tá? Bem batida, muito tranquilona, né? A gente já pode matar. Então, relacionando os sintomas apresentados pelo paciente com o resultado do seu hemograma, constata-se que o sangramento nasal é devido à baixa quantidade de plaquetas, ok, que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Tá certo. Então já bateu letra A de cara, ó. B, o cansaço ocorreu em função da quantidade de glóbulos brancos? Não. Cansaço não tem nada a ver com glóbulo branco, isso aqui é a defesa do corpo. C, a dificuldade respiratória ocorreu da baixa quantidade de glóbulos vermelhos, ok, que são responsáveis pela defesa imunológica, aí lambuzou aqui no final. D, o sangramento nasal é decorrente da baixa quantidade de glóbulos brancos? Não, de plaqueta. E a dificuldade respiratória ocorreu pela quantidade de plaquetas que são responsáveis pelo transporte de oxigênio no sangue. Nunca será, né? Plaqueta é coagulação, então realmente ficou letra A de amor. Beleza? Os apaixonados aqui do Kill Bill. Então vamos lá. 12. 12 já pega mais também a parte de êmbrio, tá? Bastante relacionada ao quê? A células tronco, beleza?
células-tronco. Então, qual a ideia que ele falou aqui? Ó? Que a utilização de células-tronco do próprio indivíduo, autotransplante, tem apresentado sucesso como terapia medicinal para a regeneração de tecidos e órgãos cujas células perdidas não têm capacidade de reprodução, principalmente substituição a transplantes, que causam muitos problemas devido à rejeição pelo receptor. Então, o autotransplante pode causar menos problemas de rejeição quando comparado aos transplantes tradicionais, realizados entre indivíduos, né, diferentes indivíduos. Isso por quê? Vamos lá, qual é a ideia da célula-tronco? Né? Se eu quiser produzir célula-tronco, para mim, o que eu faço? Eu pego uma célula minha, vou atrás aqui do núcleo, pego aqui um ovócito, ok? Eu descarto o núcleo desse ovócito, tá? Isso aqui eu vou jogar fora esse núcleo. E aí eu vou unir o núcleo da minha célula com esse ovócito, beleza? Então, pego o meu núcleo da minha célula, com os meus cromossomos exatamente iguais, né, a todas as outras células que eu tenho, exceto as células germinativas, beleza? E a gente bota esse conjunto aqui para se desenvolver. Só que não está com uma cara de um zigoto, aí vai se desenvolvendo, certo? Aí a gente tem mórula, tá? As células da mórula são muito indiferenciadas, mas normalmente a gente trabalha com a fase que chamamos de blastocisto ou blástula. Beleza? E qual é o grande barato disso aqui? O blastocisto está organizado assim, ó. Né? Uma camada mais externa, que a gente chama de trofoblasto. Tá? E uma camada celular mais interna, que a gente chama de embrioblasto. Tá? A própria UERJ que já perguntou o nome dessa maçaroca, que é importante que a gente vai tirar o quê? Células-tronco, que tem o núcleo com a mesma carga genética que as minhas. Beleza? Então isso para a gente fazer uma reposição, uma substituição do tecido, tá? Vai poder o quê? Diminuir a chance de rejeição. Beleza? Então vamos lá. O autotransplante, ele pode causar menos problema de rejeição quando comparado aos transplantes tradicionais realizados entre diferentes indivíduos. Isso porque células-tronco se mantém indiferenciada após a introdução no organismo? Não. Após a entrada no organismo, ela vai tender a se organizar no tecido que você tem o interesse. Beleza? B. Células provenientes de transplantes entre diferentes indivíduos envelhecem e morrem rapidamente. Não tem nada a ver. Células-tronco, por serem doadas pelo próprio receptor, apresentam material genético semelhante. Foi o que a gente comentou. Então, realmente ficou C. Ó. D. Células transplantadas entre diferentes indivíduos se diferenciam em tecidos tumorais no receptor. Pô, nada a ver, inventou. Células provenientes de transplantes convencionais não se reproduzem dentro do corpo do receptor. Não, nada disso, tá? Dependendo do tecido, tá? A maior parte deles tende sim a uma proliferação celular. Show? Maravilhoso. E aí a gente vai para a questão 13, que é de tecido nervoso, cara. E aí o que acontece? É um tema razoavelmente delicado, tá? A galera tem dificuldade. Então as células possuem potencial de membrana que podem ser classificadas em repouso ou ação. E é uma estratégia eletrofisiológica interessante e simples do ponto de vista físico. Essa característica eletrofisiológica está presente na figura a seguir, que mostra um potencial de ação disparado de uma célula que compõe as fibras de Purkinje, responsáveis por conduzir os impulsos elétricos para o tecido cardíaco, possibilitando assim a contração cardíaca. Observe-se, né, que existem 4 fases envolvidas nesse potencial de ação, sendo denominadas 0, 1, 2 e 3, e eu trouxe essa figurinha aqui para nos auxiliar. Beleza? Então, ó, repara que eu tenho a fase 0, ó, saindo aqui a voltagem de menos 100, ok? Chegando aqui a 0, aí você tem fase 1, fase 2, fase 3, e aí dá uma quedinha, depois volta ao normal. Então vamos lá, o potencial de repouso dessa célula é menos 100. E quando ocorre influxo de sódio e cálcio,
a polaridade celular pode atingir valor de até mais 10 milivolts, o que se denomina despolarização celular. A modificação do potencial de repouso pode disparar o potencial de ação, quando a voltagem da membrana atinge o limiar de disparo, que está representado na figura pela linha pontilhada. Contudo, a célula não pode se manter despolarizada, por isso acarretaria a morte, né, celular. Assim como a repolarização celular, mecanismo que reverte a despolarização e retorna a célula com potencial de repouso. Portanto, há efluxo da célula de íons potássio. Então, galera, antes de partirmos aqui para a questão, tá? Eu tenho aqui um neurônio, ó, e vamos ficar de olho na membrana plasmática desse neurônio. O esquema que eu coloquei já me diz bastante, ó. Reparem que nesse momento aqui eu tenho mais cargas positivas, que é o sódio, fora, ó, meio externo, do que no meio interno, que eu tenho menos potássio. Então a gente tem basicamente isso aqui, ó. Cargas positivas do lado de fora e a carga negativa no interior do axônio. Nesse momento, do jeito que está aí, a gente diz que o nosso neurônio ele está polarizado, certo? Polarizado. Quando chega o estímulo, os canais de sódio se abrem, ó, ele botou aqui, ó, abertos, beleza? E o sódio ele migra do lado de fora para o lado de dentro. Então, a gente vai ter basicamente essa mudança, ó, abertura dos canais de sódio, e o lado interno ganha muita carga, ó, e aí o que acontece? Você vai ter, ó, menos, mais e menos aqui. Só essa região aqui que vai estar o quê? Despolarizada. Despolarizada. Show? E aí, ó, eu posso mostrar isso no gráfico. Essa fase 0, que tem esse pico, tá caracterizando a despolarização. Show? Depois, o que acontece? Os canais de potássio que passam a ser abertos no sentido de quê? De jogarmos potássio para fora, que é a carga positiva, certo? E a gente consegue o quê? Reverter, né, a troca de cargas. Então, a gente passa a ter aqui, ó, com a saída do potássio, ó, repare que essa parte agora, ó, ela está positiva e lá na frente negativo. Negativo e positivo. Então, a gente tem um mecanismo, inclusive, relacionado às proteínas né, as proteínas de transporte de sódio, que ele primeiramente inativa, ok? E depois ele se fecha para um novo estímulo, tá? Isso não é muita cara do Enem, mas o importante é você entender que aqui, antes da chegada do estímulo, você tem a membrana polarizada, aqui despolariza, e depois a gente tem um processo de quê? Não é D não, é R, de repolarização. Então depois repolariza. Ok? Tranquilo? Então, galera, essa é a sequência. Aí depois lembra que tem a bomba de sódio e potássio que vai arrumando a casa. Ela vai pegando todo o sódio, jogando para fora, lembra 3 sódios e 2 potássios para dentro. Por isso que a carga externa é positiva e interna é negativa, porque a gente tem mais carga positiva fora do que dentro. Beleza? Então, qual das fases presentes na figura indica o processo de despolarização e repolarização? Então, despolarização tem que ser o quê? A fase 0, ok? Então, a gente só poderia ficar com quem? Com A ou B. Certo? Tranquilo? Com A ou B. Certo? E aí, o que acontece? A repolarização, tá? Ele botou o 2 aqui, ó. Aqui ele foi meio, eu achei que foi meio vacilão, tá? Sendo bem sincero, por uma questão, ó. Por quê? Porque ele botou a fase 2 aqui e a fase 3 aqui embaixo. A fase 3, ela está caracterizando mais, ó, essa parte de fato de retomada
da polarização, enquanto a fase 2 está em queda também. Assim, normalmente esse processo como um todo caracteriza a repolarização, tá? Mas, dentre as possibilidades, a fase 2 e 3, ele quis que você marcasse a B, fases 0 e 3. Então, assim, eu, sinceramente, achei meio capenga essa questãozinha aí no final. Belezinha? Tranquilo? Aí, cara, vem duas questões muito de interpretação, tá? Então, vamos lá. Os efeitos dos anti-inflamatórios estão associados à presença de inibidores de enzima chamado ciclooxigenase 2, a COX-2. Essa enzima degrada, então a enzima degrada substâncias liberadas de tecidos lesados e as transforma em prostaglandinas pró-inflamatórias, responsáveis pelo aparecimento de dor e inchaço, ok? Os anti-inflamatórios produzem efeitos colaterais decorrentes da inibição de uma outra enzima, a COX-1, responsável pela formação de prostaglandinas, protetoras da mucosa gastrointestinal. O esquema a seguir mostra alguns anti-inflamatórios, nomes genéricos, ok? E as setas aqui indicam uma maior ou menor afinidade dessa substância pelas duas enzimas, ok? Então você tem afinidade por COX-2, para cima pouco, para baixo muito, ok? E afinidades COX-1, né? Repare que você tem o positivo para cima e o negativo aqui embaixo, tá? Então, galera, é vocês baterem o olho aí nas opções. Vamos lá. 14. Com base nessas informações, é correto concluir-se que o piroxicam é o anti-inflamatório que mais pode intervir na formação de prostaglandinas protetoras da mucosa gastrointestinal. Então, ó, a piroxam está aqui, tá? Então, reparem que ela, em relação à afinidade COX-2, ela é baixíssima, certo? E a afinidade com o COX-1 é bem alta, certo? E aí você tinha que se ligar nisso, ó, que os efeitos, tá, dos anti-inflamatórios são associados à presença de inibidor de enzima, né, a COX-2, e essa enzima ela degrada substâncias liberadas de tecidos lesados. Então ela transforma a prostaglandina pró-inflamatória, tá, responsável aqui pelo aparecimento de dor e inchaço, beleza? Então se ela tem baixa afinidade, tá, baixa afinidade com o COX-2, você vai ter que esperar ela uma ação maior com quem? Com o COX-1, tá? Que é responsável, ó, pela formação de prostaglandinas protetoras de muco gastrointestinal. Então, bateu a letra A já. Beleza? Tranquilo? Então você tinha que fazer essa mesma leitura para todos. Tá? Por exemplo, na B ele falou, ó, que é o robecoxib, né, é o anti-inflamatório que tem maior afinidade pela COX-1, né? Então, rofecoxib. Ele é o que tem menos afinidade com a COX-1, então é na leitura, sacou? Bem leitura. A aspirina tem o mesmo grau de afinidade pelas duas enzimas? Não, né? É difícil. A aspirina está aqui, ó, pouca afinidade com 2 e muita afinidade com 1. Tá? Então, bem tranquila a questãozinha, era a leitura total do esquema. E mais tranquila talvez seja essa questão 15, né? Que ele está relacionando aqui a água, que é um dos componentes mais importantes das células. A tabela a seguir mostra como a quantidade de água varia em seres humanos, dependendo do tipo de célula. Em média, a água corresponde a 70% da composição química de um indivíduo normal. Então você está pegando aqui, ó, tecido nervoso, substância cinzenta, 85%, nervoso, substância branca, 70%. E repara que vai diminuindo a taxa. Então, durante uma biópsia, foi isolada uma amostra do tecido para análise em um laboratório. Enquanto intacta, essa amostra pesava 200 mg. Após secagem em estufa, quando se retirou toda a água do tecido, a amostra passou a pesar quanto? 80 mg. Ok? Baseado
Ô, baseado, cuidado aí, a galera de biologia lá da Unirio curtir. Mas enfim, na tabela pode-se afirmar que essa é uma amostra de... E aí, cara, qual é o papo? Vamos trabalhar onde? Vamos trabalhar na diferença, né? Então, ó, o que acontece? Se de 200 gramas está pulando para 80, após secagem, a gente tem 120 o quê? Miligramas de H2O. Ok? Se 200, vocês estão voando a mate, é 100%, 120, x%. Então, esse x aqui vai dar quanto? Vai dar 60. 60 o quê? Por cento. Ok? Então, ele está falando aqui, ó, 60% bateu quem? Bateu o tecido conjuntivo. Beleza? E aí, era só marcar a letra D. Só isso. Tranquilaço? Muito, né? Essa aqui é bem tranquila, não tem o que falar. Tá? Então, de boa. Galera, espero ter ajudado. Espero que a apostila 2 aí, porra, dê um gás aí na vida de vocês. Vamos com tudo. Até a próxima.